Fala, torcedor do Verdão, começando a semana com vitória do Palmeiras, é muito melhor, segue o líder. O Verdão que manteve a distância para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, 7 pontos, o Verdão vai para a parada da Copa do Mundo, muito tranquilo, com uma vitória suada, torcedor. Isso porque o Palmeiras colocou um time totalmente alternativo, um time que nunca tinha jogado junto e foi uma vitória heróica. Isso porque o Verdão, a maioria do tempo, jogou com um jogador a menos. Destaque aí para o Paulinho, que marcou um golaço. Separei aqui um código da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Mari Capra chegando aqui com a gente com as informações do Palmeiras, que vai ficar aí nessa liderança de Brasileirão, nessa pausa da Copa, tranquilo. Mari, seja bem-vinda, um beijo pra você. Oi, Gláucia, beijo grande pra ti, Breiler, Jailson e também pros fãs de esportes que estão com a gente. O Palmeiras venceu a Chapecoense na noite de ontem por 1-0, nessa que foi a última rodada do Brasileirão antes da pausa pra Copa do Mundo. Mas o que podia ser um jogo tranquilo contra a Lanterna Chapecoense, de tranquilo não teve nada. Coisas que só o nosso Brasileirão proporciona. O Palmeiras sofreu um pouquinho ali depois da expulsão do Alan, que foi ainda no primeiro tempo, uma expulsão polêmica, né? Se discute o cartão amarelo ou vermelho, e depois o jogo teve 2 intervenções do VAR que mudaram aí o rumo da partida. Primeiramente, o gol da Chapecoense, já nos acréscimos, o VAR chamou e esse gol acabou sendo anulado, pois foi detectada uma falta no Murilo. Depois é marcado um pênalti para a Chapecoense, o VAR chama mais uma vez, fica aquela dúvida se foi dentro ou fora da área, mas o pênalti é marcado, o Bolasie acaba perdendo, né? Ele chuta no travessão e sai muito abalado deste jogo. Um dos destaques do jogo, além da arbitragem que a gente precisa falar também, é o Paulinho, ele que entrou muito bem no segundo tempo, faz o gol da vitória do Palmeiras e depois na zona mista ele inclusive falou sobre a vontade, né, de retornar antes do período de férias para poder dar sequência nessa preparação. E quem falou sobre esse retorno do Paulinho e também sobre a expulsão pelo lado do Palmeiras foi o técnico Abel Ferreira. Vamos ouvi-lo. Vocês viram o vermelho que levou o Pedro Rocha na entrada no Vitão? Ontem, Pedro Rocha, viram, pronto, ele acerta, não é um pisão, é na canela e está correto, é um vermelho. Hoje, qualquer que fosse amarelo ou vermelho, eu ia aceitar. Se vocês virem o árbitro bem a correr para dar amarelo, alguém lhe apitou aqui no ouvido, é vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho, e ele pega e vai ao lado contrário e dá vermelho. Então, já foi traçado um plano da minha parte, né, comissão técnica e o núcleo de saúde do Palmeiras, onde eu vou voltar uns dias antes, né, de todo o grupo, para poder já fazer a reintrodução, né, de carga, e assim vamos ter mais, acredito que um mês aí para trabalhar até o próximo jogo. E o plano é voltar, quando voltar já ter condições de poder atuar mais minutos, né, mais de 45 minutos, entrar alguns jogos de titular. Tá aí então os personagens da partida de ontem, o Palmeiras que chegou aos 41 pontos e mantém aquela gordura de 7 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Flamengo. O Palmeiras então que vai para a pausa para a Copa com tranquilidade. O Abel Ferreira ontem foi bem crítico à CBF também por ter acontecido o jogo, né? Para ele não deveria ter acontecido e nenhuma outra federação do mundo, confederação do mundo, como ele falou, teria um jogo em que o time está com 7 desfalques, pois os jogadores foram convocados. Ele também falou sobre a janela de transferências do meio do ano e disse que o maior reforço para o Palmeiras seria recuperar seus jogadores lesionados e não perder nenhum titular, então, nessa saída da janela. O Palmeiras vai agora para 3 semanas de férias e depois retorna para fazer a sua preparação aqui em São Paulo mesmo. Gláucia. Voltamos com o Sport Center e mais campeonato brasileiro. O Palmeiras vai para a pausa da Copa do Mundo, firme e forte, com o time reserva, ou quase todo reserva. Conseguiu a vitória sobre a Chapecoense jogando em casa. As informações com Vinícius Nicoletti. Olá, amigos do Sport Center. O Palmeiras conquistou uma importante vitória jogando em casa contra a Chapecoense, jogando o segundo tempo com um a menos e com muitas emoções no finalzinho da partida. No primeiro tempo, o Palmeiras teve chances com Luigi e Alan. Mas aos 42 minutos, Alan foi expulso pelo pisão em Giovanni Augusto. No segundo tempo, Paulinho entrou em campo. E depois do passe de Felipe Anderson, Paulinho fez Palmeiras 1-0.
Aos 49 minutos, a Chapecoense chegou a empatar a partida com o Ítalo, mas o árbitro consultou o VAR e anulou o gol por falta em Murilo no lance. Aos 59 minutos, novamente o árbitro consultou o VAR e marcou pênalti para a Chapecoense, na falta de Kelvin em Neto Pessoa. Bolassi foi para a cobrança e acertou o travessão. Final, Palmeiras 1, Chapecoense 0. Palmeiras vai a 41 pontos e vai para a pausa da Copa do Mundo, 7 pontos acima do segundo colocado Flamengo. Vamos ouvir personagens depois da vitória palmeirense. Vocês viram o vermelho que levou o Pedro Rocha na entrada no Vitão? Ontem, Pedro Rocha, viram, pronto. Ele acerta, não é um pisão, é na canela e está correto. É um vermelho. Hoje, qualquer que fosse amarelo ou vermelho, eu ia aceitar. Se vocês virem o árbitro bem a correr para dar amarelo. Alguém lhe apitou aqui no ouvido. É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho. E ele pega e vai ao lado contrário e dá vermelho. Falta do Murilo. Falta do Murilo. Se ele foi, vocês viram o primeiro amarelo que o Luís levou. Agarrou a camisola. Amarelo. Vocês viram o lance que o Alá passa para o lado esquerdo pelo jogador, que ele o deita abaixo e não dá amarelo? E o lance seguiu. Porquê é que ele depois não dá amarelo também? Isso é outra. Portanto, ele seguiu. Se que há um empurrão no Murilo, há um empurrão no Murilo. Aliás, o VAR nem devia ter intervido se ele tivesse marcado falta. E o último, penalti. É penalti clarinho. O goleiro Marcelo Lomba, que foi muito celebrado no final da partida, se emocionou na entrevista. Uma coisa que eu me sinto valorizado é do carinho que os meus amigos têm por mim, do Abel tem por mim. E aí mesmo com toda a experiência eu fico emocionado porque isso dia a dia dá muito trabalho, né? Todo dia levantar e falar, abrir mão do ego, né, da vaidade. E feliz que a gente ganhou o jogo, pude participar, eu estava pedindo a Deus uma oportunidade em casa. E deu tudo certo, de uma forma especial. Agora na pausa para a Copa do Mundo, os jogadores do Palmeiras ganham férias. Apenas Vitor Roque terá um cronograma especial para se recuperar da cirurgia no tornozelo esquerdo. Obrigado, Mendel Bidlovski. Fã de esporte, você passou o ano inteiro chamando o Palmeiras com o Vinícius Nicoletti. Às vezes você erra mesmo, acontece. Bom, mas o Palmeiras é forte, com um a menos e com muitos titulares fora, consegue uma vitória importantíssima que pode até decidir o título no final. 2 pontos com muito valor aí. Já falaremos das polêmicas de arbitragem e mostraremos o áudio do VAR também. Mas o Palmeiras mostra força mais uma vez, Elton. Sim, Edu, é um time muito mexido mesmo, e aí partindo, lógico, do sistema defensivo, que tem sido algo importante para o Palmeiras na temporada. Marcelo Lomba, né, apenas 4º jogo na temporada, a mesma quantidade de jogos que fez na temporada passada, por isso bem emocionado, a concorrência ali com o Carlos Miguel e que tinha com o Everton também. Bruno Fux como titular, as laterais, a lateral esquerda não, porque o Arthur já está ali há um tempo, né, fazendo a função de lateral esquerdo, mas o Kelvin começando como titular, o meio-campo com o Evangelista tendo oportunidade, o ataque com o Luigi sendo a referência, né? O Felipe Anderson começando entre os 11, e foi um time que, com a perda do Alan no fim do primeiro tempo, teve que mudar um pouco até a forma de jogar, né? O Abel até mexeu colocando o Riquelme no meio-campo para dar um pouquinho mais de consistência a essa equipe, né? E saída para agredir a equipe da Chapecoense, mas só conseguiu fazer o gol com o Paulinho, outro jogador que tem sido importante, né? Entrou no lugar do Luigi. O Palmeiras sem referência ali, jogando com muita movimentação dele, o Felipe Anderson, 2 caras que a gente espera muito, né? Dessa dupla, o Felipe Anderson e o Paulinho, acabaram decidindo o jogo para o Palmeiras. Questão de arbitragem, a Renata Roel vai falar, e realmente a arbitragem brasileira, é só como um comentário pontual, é confusa por si só e só piora a sua própria situação, né? No erro ou no acerto. E a Chapecoense ficou mexida também com relação a isso, perdeu um pênalti, o Bolassi bateu muito forte, né? Acertou o travessão, e o Palmeiras conseguiu um resultado importantíssimo, Edu, para ir para a Copa do Mundo, não só como líder,
mas líder com uma distância muito boa do Flamengo, que a gente sabe que é importante nessa disputa entre os dois, né? Um confronto direto, o próximo confronto direto, que inclusive será na casa do Palmeiras, não será o suficiente para o Flamengo ultrapassar o Palmeiras se os dois mantiverem essa distância. Então foi importante vencer em casa. Mesmo o Flamengo com um jogo a menos, a gente lembra, Flamengo e Mirassol, o jogo atrasado que o Flamengo ainda tem nessa para alcançar os outros. Mas vamos lá, Renata Ruel pedindo passagem para falar desse final de jogo maluco e da expulsão do Alan. Fala, Renata. Olá a todos, vamos falar das polêmicas de Palmeiras e Chapecoense, começando pela expulsão do Alan. Ele vem por cima, apesar de ser pé com pé, a gente vê um pequeno entorce no pé do adversário, o que ajuda a caracterizar uma força de média para alta. Cabe interpretação? Até cabe, mas essa força alta entra em jogo brusco grave e cartão vermelho. Não vejo exagero no cartão e o VAR precisa manter a decisão, até porque cabe interpretação. Depois nós temos o gol anulado da Chape, que o árbitro não marca nada no campo de jogo. Quando o árbitro tem dúvida, ele pode sim, o protocolo permite que ele peça para o VAR para mostrar a imagem para ele. Então ele pode pedir para ir até o VAR ali analisar o lance. Mas o que eu vejo, um atacante que está parado, o defensor está se movimentando, você tem até um braço de referência, mas não um braço de empurrão o suficiente para caracterizar a falta. Para mim, o gol da Chape deveria sim ter sido validado e errou a arbitragem. Depois nós temos o pênalti. Aquele lance caracteriza um calçar imprudente, é quando o jogador age de forma sem atenção, sem precaução, ele chuta a perna do adversário. Há uma certa dúvida se foi dentro ou fora da área esse contato faltoso, porque nesse lance é onde ocorre o contato faltoso. O VAR para chamar, ele tem que ter 100% de certeza que o contato faltoso foi dentro da área, porque senão seria a falta normal. Mas a falta existe, ela acontece, é falta sem cartão, e se foi em cima da linha, o pênalti foi bem marcado. Muito bem, então a Renata concorda com a decisão da arbitragem em 2 dos lances. Ela não concorda exatamente com a falta que o Ítalo teria feito no Murilo no gol anulado da Chapecoense. Então vamos ver o áudio do árbitro Felipe Fernandes de Lima com o pessoal do VAR. Repare que depois da reclamação do Murilo é que ele decide ir ao VAR. Vamos ouvir. Felipe, Luciano falando. A gente vai checar uma possível falta aqui, só. ó. Aguarde, faz gestão. Tá um pouco chicoteada, tá? E não tava na disputa. Aqui, ó. Isso aí. Ele fala que não tá na disputa, tá? Ele fala que a bola tá longe, ó. Esse lance aqui, ó. Esse contato aqui, tá? Veja esses dois braços ali, ó. Ó, tem um braço, tem 2 braços nas costas com flexão de braço, tá? Okay. Coloca 16,50. Eu não vejo impacto nesse braço, tá? Você não vê impacto nesse contato aqui, ó. Felipe, você viu, me narra o que você viu desse jogador nesse contato. Murilo, eu vejo o empurrão nas costas do Murilo, mas pra mim a bola não tá na disputa dele, ele não poderia pegar essa bola. Perfeito. Concordo com a decisão do Felipe, é exatamente o que ele narra, é o que a imagem mostra pra gente. Felipe, esse lance exatamente que você narrou, tem um empurrão, certo? Nas costas do jogador, mas você narra que a bola não chegaria pra ele, tá? Tem um empurrão nas costas do jogador, mas você narra que a bola não chegaria pra ele. Então foi exatamente o que tu narrou. Pra ele, exatamente. Foi o que você narrou, que ele não tá na disputa, ok? O resto já tá checado, já tá confirmado, tá? 1 minuto pra jogar! Aí depende de você, tá? Nós temos as imagens aqui exatamente como você narrou, tá? Mas a bola está em jogo. A bola está em jogo. Está em jogo. A bola está em jogo. Então eu vou lá numa revisão. Agora eu quero em velocidade normal. Normal, vai. Velocidade normal. Agora eu quero outra câmera. Me dá outra câmera que eu quero ver se ele tinha possibilidade de disputar essa bola. Joga. Pega isque e inversa. Então essa falta tem impacto, a bola tá em jogo. Tá? Perfeito. Essa falta. E tira a possibilidade desse defensor de disputar a bola. Anúncio público. Ok? Após revisão na área, foi identificada uma falta de ataque. Decisão final ou cancelado. É complicado, hein? O Felipe Fernandes de Lima, ele
recebem a informação do VAR, concordam que ali está fora do lance, que o impacto talvez não tenha sido tão forte, mas ele no VAR ele acaba tomando a decisão de anular o gol. Que atuação complicada, hein, Elton? Sim, eu acho que a interferência do árbitro de vídeo tem que ser menor. Nesse caso, o árbitro do campo ele tem um poder soberano, Edu. Aí muita gente querendo apitar o jogo, né? A insistência para dizer, olha, teve o contato dentro da área, mas a bola estava em disputa. E ele tinha convicção de que o empurrão, ou pelo menos o braço de referência, como trouxe a Renata Roel, não era o suficiente para derrubar, a bola estando em disputa ou não. Não era o suficiente para derrubar o Murilo. Eu acho que, por mais que ele tenha ido e verificado que a bola sim estava ali em disputa, tinha passado pelos dois, não é um toque suficiente para derrubar o jogador do Palmeiras. Ele foi influenciado pelo árbitro de vídeo, né, pelos assistentes do VAR, a mudar a sua decisão do campo. E essa decisão veio, inclusive, depois de ele praticamente confirmar ali que o gol era legal. Os jogadores já estavam praticamente se posicionando ali para recomeçar a partida. Até que ele chega a falar um minuto, vai ter um minuto do jogo. E aí o Murilo chega, o Murilo... Mas como? E aí que ele fala, então eu vou ao VAR. Sim, é muito suscetível à reclamação de um jogador. Tem que ter mais firmeza na decisão. É isso, né, Elton, basicamente? Exatamente. E aí não é um caso isolado. Aí é o caso isolado número 1240 do futebol brasileiro, né? E se a gente for falar de elite, então... É uma questão realmente... Edu, a gente vai ter uma Copa do Mundo que sempre muda tendências, né? Sempre forma tendências, na verdade, né? Muda conceitos até. E eu acho que a arbitragem vai ser muito observada nessa Copa do Mundo. Vamos ver, com essa pausa, como o futebol brasileiro vai reagir a isso. Como voltaremos no Campeonato Brasileiro depois de uma Copa do Mundo. É impossível ficar pior do que está. Mas a gente espera que melhore, pelo menos, porque até algumas regras serão modificadas, né? Algumas questões serão modificadas por conta da Copa do Mundo. Realmente a arbitragem brasileira não se ajuda. A gente reza para melhorar, mas eu tô rezando aqui na SPN, cheguei em 2002, a gente segue falando com o mesmo tom. Não, a gente tem esperança que vai melhorar. Vamos ver, quem sabe um dia. Vamos lá, agora... A Renata Roel está vindo aqui para dirimir todas as dúvidas dos lances mais importantes dessa partida, especialmente essa reta final nos acréscimos, o gol anulado da Chapecoense e o pênalti. A expulsão, acho que foi perdido. Renata, tudo bem? Boa noite para você, queremos ouvi-la. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Só lembrando o nome que o Zé Elias não lembrou do árbitro, Paulo César Zanovelli, não é esse, Zé? Esse também. Esse também. Põe na lista, isso é obra de Seneme. É isso, que ele tava, o árbitro de Minas. Eu falei, eu sei quem o Zé quer falar. Depois eu mostro pra ele e falo. Mas vamos lá, é um jogo com muitas polêmicas, não dá pra negar isso, né? Até com um número de acréscimos ali absurdo, onde tudo acaba acontecendo nos acréscimos, começando pela expulsão. Muitas vezes as pessoas falam, pé com pé é para cartão amarelo. E realmente a gente escuta isso na arbitragem. Eu escutei muitas vezes isso. Olha, um pé com pé mais ali é amarelo muitas vezes. Só que aí a gente precisa entender a intensidade, a força, como atinge. E quando a gente vê o lance ali, a gente vê que ele vem por cima, ele vem numa intensidade, numa força de média para alta, tem um pequeno entorce no pé do adversário. Quando você vê esse entorce, você já percebe que a força empregada ali foi um pouquinho maior. Dessa forma, como o árbitro dá o vermelho no campo, eu não vejo como exagerado, eu entendo ele entender como jogo brusco grave, e aí para mim o VAR tem que manter a decisão do campo, porque no campo ele aplica o cartão vermelho e expulsa o jogador. Não acho, você pode até ter uma certa interpretação no lance, mas a hora que você vê um pequeno entorce, que você vê vindo por cima, por mais que seja pé com pé, a força empregada vai mais para alta, então pode até ser discutível, mas eu não acho exagero vermelho. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí depois nós temos a questão do gol anulado. Primeiro explicando que o árbitro, quando ele entende que ele perdeu alguma coisa no campo de jogo, que ele não viu ali algo, ele pode sim, ele pedir
pro VAR para ele e ver o que aconteceu. Então ele pode falar, olha, me mostra essa imagem que eu estou indo ver. Isso é protocolar, por mais que não seja comum, pode acontecer sim. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, uma grande vitória do Palmeiras, importantíssima em cima da Chapecoense. A gente achava que seria um pouquinho mais fácil, isso porque a Chapecoense é a lanterna do campeonato, mas a gente tem que entender, torcedor, que contra o Palmeiras, todo time joga como se fosse o último jogo da vida, viu? Jogaram muito, deram a vida, mas ainda bem que o Verdão conseguiu se sobressair dentro da sua casa. Um golaço ali do Paulinho, destaque para o Paulinho. Que golaço, hein? Um jogador ali de bastante qualidade, está mostrando que foi um acerto do Verdão contratar o jogador. Ele vai ser muito importante para o Verdão, principalmente depois da Copa do Mundo, né? Onde ele vai se recuperar fisicamente. O departamento médico do Palmeiras vai deixar o Paulinho 100%. Aí sim, vai ser um jogador que vai se destacar demais com a camisa do Verdão. Se do jeito que ele tá, que não tá tão legal assim na parte física, já tá se destacando, imagina depois da Copa do Mundo, vai ser um verdadeiro trator aí para o Palmeiras e vamos ter voltas importantes como do Vitor Roque, um jogador fundamental aí, principalmente com o Flaco, né? Torcedor, Palmeiras tem uma verdadeira seleção, viu? Ainda mais essa parada, onde vai abrir a janela de transferências. Palmeiras também está muito ativo, tá de olho no Danilo, inclusive o Danilo marcou um golaço pela seleção brasileira ontem. O problema é que o jogador tá se valorizando, né? Isso aí não tem jeito. E na minha opinião, ele vai conquistar a vaga de titular na seleção brasileira, vai ficar com muita visibilidade, vai aumentar muito o preço. Mas é aquilo, torcedor, que eu falei no vídeo passado. Se ele não tiver uma oferta de time europeu de primeiro escalão, com certeza o Verdão vai ser o seu destino, viu? Palmeiras falou que vai cobrir qualquer oferta aqui do Brasil. Ele tem interesse em jogar no Palmeiras, isso é muito importante. Agora vamos aguardar e torcer para que ele possa, né, se destacar. É uma cria da nossa academia de futebol, mesmo se não vir para o Palmeiras. A gente sempre deseja boa sorte para o Danilo, que é um jogador ali que tem muita identificação com o Palmeiras. E aí, torcedor, o que você achou dos lances polêmicos dessa partida contra a Chapecoense? A mídia tentando, né, tirar o mérito da vitória do Palmeiras. Eles não vão conseguir, o Palmeiras se superou. A arbitragem agiu corretamente, na minha opinião, e é vida que segue. Deixa aí o pessoal e a mídia chorar. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.